Nossa devocional de hoje, 2 Coríntios, capítulo 11, a carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta, capítulo 11. Esse texto aqui ele é muito profundo. Conforme eu já falei, e eu quero bater nessa tecla, o tema de 2 Coríntios é Paulo defende a sua autoridade de apóstolo. E quando ele fala para uma igreja que ele já conhece, uma igreja que ele praticamente foi o que instaurou a igreja ali na cidade de Corinto, ele é o pai espiritual da igreja. Então ele fala assim de uma forma muito pessoal. Então a segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo, onde ele defende a sua autoridade de apóstolo de Jesus Cristo. E nesse capítulo 11, 12, você vai perceber muito isso. Paulo escancara o seu coração, abre o seu coração de uma forma extremamente íntima e extremamente pessoal, tá? Vamos lá, capítulo 11, versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Paulo coloca aqui uma ironia, dizendo o seguinte: vocês ouviram pessoas insensatas que falaram mal de mim, vocês ouviram falsos apóstolos que são insensatos, então eu percebo que vocês ouvem pessoas insensatas. Então eu vou ser insensato para vocês me ouvirem. Essa que é a ideia que ele passa aqui, é uma ironia. Então, já que vocês ouvem somente pessoas insensatas, eu serei insensato neste momento para que vocês me deem ouvidos. Olha só que coisa interessante. É tipo assim, é bater com luva de pelica, né? É dar uma bronca de uma forma amena. Então ele diz assim: sim, por favor, sejam pacientes comigo. Olha a ironia. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. O zelo que eu tenho por vocês, igreja de Jesus, é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então Paulo usa um termo aqui muito bonito, dizendo: vocês são a noiva de Cristo, e eu prometi para o marido de vocês, que é Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então esta é a razão do meu ministério. Eu trabalho para Deus, eu sou apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para manter vocês na presença de Cristo puros. O versículo 3, eu quero que você grife. Esse versículo aqui vai dar uma visão muito clara para você sobre batalha espiritual. Lembrando que Paulo está falando para a igreja, então ele não está falando para quem não é de Deus, tá? Ele está falando para pessoas de Deus. Então ele diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha só que coisa interessante. Aqui, o Espírito Santo de Deus inspira Paulo para mostrar o modus operandi do diabo, a maneira como Satanás age na vida do cristão. Então ele diz aqui: o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente, Satanás enganou Eva. Grife essa palavra enganou. Ela é muito importante, tá? Enganou com astúcia. O que é enganar com astúcia? Uma boa armadilha é quando você não percebe a armadilha. Então, astúcia é quando Satanás faz armadilhas para você cair e você não percebe. E como que ele faz isso? Através da mente. Na mente. Com pensamentos. Assim como a serpente enganou Eva com astúcia, eu tenho receio que a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da devoção pura e sincera a Cristo.
Eu tenho medo. Eu tenho medo que vocês se afastem de Deus, caindo no engano do diabo, que com astúcia ele tem colocado setas na mente de vocês. Isso aqui dá um alerta muito grande para nós, tomarmos cuidado com aquilo que nós pensamos. Filtrar os nossos pensamentos. Você não tem o poder de evitar pensamentos ruins, mas você tem poder de alimentar esses pensamentos ruins. E uma outra coisa que eu quero que você ouça com muita atenção. Quando você está em constante contato com a verdade, você detecta logo a mentira. Então, quando o diabo vem para enganar com astúcia, trazendo armadilhas na sua vida, você está afiado na verdade e você percebe a mentira. Então, quanto mais perto de Deus eu tiver ou estiver, mais pronto eu estarei para rechaçar as ciladas do inimigo. Tenha contato com a palavra. Vigia a tua vida espiritual. Vigia o teu coração. Ore a Deus pedindo para Ele te mostrar as coisas que você tem feito. Te livrar de pecados ocultos. O que são pecados ocultos? Como Davi mesmo disse, Senhor, livra-me de pecados ocultos. São coisas que nós cometemos sem perceber que estamos cometendo e são erros, são pecados diante de Deus. Então precisamos estar bem afiados, tá? Com a verdade para detectarmos as mentiras. E ele continua, no versículo 5, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Pessoas que vêm para enganar, tá? Aqueles que vinham, passavam pela igreja, como hoje. Queridos, olha, o tempo mudou, mas a maneira de enganar, a maneira de ludibriar, a maneira de querer ganhar dinheiro à custa da fé, isso aí sempre existiu. Sempre existiu. Então Paulo diz o seguinte, eu não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos, entre aspas. Eu posso não ser um orador eloquente. Era a reclamação dos coríntios. Ele aqui conosco, ele se mostra fraco, mas nas cartas, longe de nós, ele se mostra audaz e corajoso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, muitos dos coríntios criticavam o jeito de Paulo. Por isso que muitos preferiam Cefas. Muitos preferiam outros que falavam melhor. Aí Paulo falou assim, peraí, eu não posso ser eloquente como alguns, mas eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento. Eu sei quem eu sou e eu sei do meu potencial. Dizendo como que um insensato. Ele está dizendo aqui o seguinte, eu vou me defender agora. Defender a sua autoridade de apóstolo. De fato, já manifestamos isto a vocês em todo tipo de situação. O versículo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu quando estive aí em Corinto, vocês não me pagaram nada. Quando eu estive aí em Corinto, eu não recebi um tostão da igreja. Mesmo trabalhando muito, arduamente, evangelizando, fazendo a obra, não recebi nada de vocês. Versículo 8. Despojei outras igrejas. Quer dizer, outras igrejas me pagaram. Outras igrejas me deram um sustento. É o salário pastoral. Eu estou trabalhando para a obra de Deus em tempo integral. Paulo dizendo, e vocês não me pagaram nada, mas outras igrejas, eu despojei outras igrejas, eu recebi de outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servir vocês.
Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, por isso que Paulo ele tinha um carinho muito especial pela igrejas da Macedônia, principalmente a igreja de Filipos. Ele sempre elogia a generosidade da igreja dos filipenses. Então, a igreja de Filipos, as igrejas da Macedônia, a qual Filipos era a capital, é que sustentaram Paulo quando ele estava lá em Corinto. Supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, pessoas mentirosas que se infiltraram no meio de vocês e vocês deram ouvidos a eles. Eles pregaram mentiras e vocês deram ouvidos para eles. Eles extorquiram o dinheiro de vocês e vocês deram dinheiro para eles. Paulo está dizendo aqui, esses homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, como tem muitos pastores hoje, muitos líderes hoje, fingindo-se apóstolos de Cristo. Agora grifa o versículo 14. E isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, servos de Deus, e o fim deles será o que as suas ações merecem. Presta muita atenção nisto. O diabo, ele não se mostra como aquelas figuras que começaram na Idade Média. Aquele ser com aqueles dentes caninos elevados, com aquele chifre, com aquele tridente, com aquela cara de ódio. Ele não se manifesta assim. Porque o dia que ele se manifestar assim, as pessoas vão correr dele. O dia que ele se manifestar assim, muitas pessoas vão começar a orar a Deus pedindo proteção. Então ele engana. Como ele enganou Eva na mente, ele engana, trazendo algo prazeroso para te fisgar. É como se ele colocasse uma isca e você cai. Por quê? Porque é desejoso. Ele se mostra em forma de pornografia. Ele se mostra em forma de adultério. Ele se mostra em forma de dinheiro fácil. É desta forma que Satanás se apresenta. Então, se as pessoas que pregam em nome do diabo pregassem o diabo, ninguém ouviria. Mas as pessoas começam a pregar em nome de Deus, mas não são de Deus. Porque aquilo que elas pregam, aquilo que elas vivem, não tem nada a ver com a luz. Então Paulo diz o seguinte, para mim e para você, cuidado, cuidado. Ouça e vejam as obras que as pessoas fazem, a constância, a perseverança, o jeito de ser. Ore a Deus para Deus mostrar toda a verdade para vocês não serem enganados. Porque como Satanás se veste como anjo de luz para enganar, e de luz ele não tem nada, mas ele é mentiroso e é o pai da mentira, muitos líderes são hipócritas, fingidos e não tem nada a ver com Deus, mas se mostram que não são. Têm vida dupla, são hipócritas, e a Bíblia diz, no fim eles receberão o que merecem. Então cuidado, tá? Cuidado. Cuidado para não ficar dando ouvidos àquelas pessoas que bajulam e pregam coisas fora da palavra de Deus. É que eu digo, quanto mais perto da verdade você estiver, mais fácil você vai detectar a mentira.
O versículo 17. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Isso aqui é interessante porque, mais uma vez, ele usa a ironia. Já que vocês ouviram pessoas insensatas, eu vou ser insensato agora. Aí ele começa a dizer, para defender a sua autoridade de apóstolo, o que ele fez. E ele não faz isso em nenhuma outra carta. Mas ele fez isso aqui para os coríntios saberem que ele tem autoridade de apóstolo, autoridade vinda de Deus. E como ele mesmo diz, eu trabalhei mais do que todos os outros. Então ele começa agora a mostrar as coisas que ele fez. O versículo 21. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isto. Onde os coríntios falavam que Paulo era fraco, que ele não tinha eloquência. E ele falou o seguinte, ele está falando como insensato. Para minha vergonha, eu admito, eu fui fraco demais, porque eu devia ser mais bravo com vocês. Eu devia ter sido mais austero com vocês. Mas aqui ele começa a falar sobre o que ele fez como apóstolo. Naquilo que todos os outros se atreveram a gloriar-se. Falo como insensato. Mais uma vez ele diz aqui de uma forma bem clara. Eu não sou assim, mas hoje, para escrever isso para vocês, eu estou assim. Já que vocês ouvem pessoas insensatas, eu vou ser insensato. Então eu vou dizer para vocês o que eu fiz. Quem eu sou. Eu também me atrevo. São eles hebreus, descendentes de Abraão? São eles de Israel? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim. É interessante como Paulo usa de uma forma muito forte a palavra. É impressionante como que ele consegue colocar palavras para as pessoas pensarem. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, deixando bem claro, isso aqui não sou eu estou assim. Para que isso chegue a vocês. Vocês estão falando que eu não sou nada, então eu vou me gloriar. Mas isso aqui é uma insensatez da minha parte, para que vocês me ouçam, já que vocês só ouvem pessoas insensatas. E ele continua. Eles são servos de Cristo? Eu ainda mais. Aí ele coloca aqui 2 pontos. Por que ele se declara servo de Cristo ainda mais que os outros apóstolos? Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, eu fui preso mais vezes do que eles, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Era uma quarentena menos 1, tá? Queridos, olha, quando a pessoa recebia esses açoites, depois do 3º, 4º açoites, eram 40. Ou 39. 40 menos 1, 39. Depois que eles recebiam o 3º, 4º, dava incontinência urinária. A pessoa não segurava a urina de tão doído que era, tão dolorido que era. Quando as pessoas recebiam a 2ª quarentena, muitos morriam, porque não aguentavam. Paulo recebeu 5. 5. Versículo 25. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Levaram para fora da cidade como morto. Por isso que pararam de apedrejar, porque eles apedrejavam até a morte. Quando viram que ele estava praticamente morto, ou pensaram que ele estava morto, levaram para fora da cidade. Aí depois viram que ele estava vivo e ele se recuperou. Eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Imagina, no mar, um navio afundar 3 vezes. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, à deriva.
Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, os não-judeus, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, pessoas fingidas. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu também me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram as minhas fraquezas. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender e automaticamente para matá-lo. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Isso aqui diz lá em Atos. Muitas coisas daqui estão narradas em Atos, outras não. Mas o que Paulo disse aqui é o seguinte: eu sou servo de Cristo mais do que os outros apóstolos. Porque ninguém trabalhou como eu e ninguém sofreu como eu. Eu quero só que você pense uma coisa. Nessa teologia da prosperidade que hoje está sendo pregada nas igrejas, que é mais a questão de ver as bênçãos de Deus e só as bênçãos de Deus, e qualquer dificuldade que você tem, você é um fracassado, qualquer dificuldade que você não tem fé, qualquer coisa que acontece porque o diabo está vencendo, porque você não está buscando Deus, quer dizer, joga só peso. Nesta visão da teologia da prosperidade, Paulo seria um fracassado. Concorda comigo? Porque esse homem sofreu muito. E diz: eu passei fome, passei sede, por amor de Cristo, servindo o Senhor. Fui apedrejado, fui açoitado, com varas, com açoites. Sofri naufrágios. E ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então eu quero colocar uma coisa para você. Cuidado com as expectativas, tá? Dessa teologia mentirosa que muitos pastores pregam para encher igreja. De que você sempre vai estar aqui, sempre vai estar aqui, sempre por cima. Às vezes Deus testa a nossa fé trazendo dificuldades para as nossas vidas. É só você ver a vida de Paulo. É só você ver o interior dele aqui, externando aquilo que ele sentia. Busque a Deus, seja fiel a Deus, independente do que acontecer com você, porque às vezes Deus vai permitir dificuldades na tua vida para saber o que está dentro do seu coração e testar a sua fé. Deus abençoe muito você. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela tua palavra, pela maneira como o Senhor tem nos educado na tua palavra. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao nosso derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Como ele enganou Eva, ele procura e tenta enganar-nos. A nossa mente com pensamentos, setas diabólicas, mentiras, enganos. Senhor, traga-nos para perto de Ti, traga-nos para a verdade, traga-nos para a luz, para que possamos, ó Pai, perceber todas as artimanhas do inimigo e não cairmos nelas. Nos abençoe, nos firme e nos ajude a cada dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Espero você amanhã. Amanhã mais uma devocional. Deus abençoe muito e até lá.